Hello, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos antes dos 30 e eu vou contar para vocês 5 conselhos que eu quero dar para vocês de coisas que eu aprendi na prática em relacionamentos que eu tive antes dos 30 anos. Então, se você gosta desse tema, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, estamos tendo vídeo todos os dias. Então, se inscreva para não perder nenhum dos vídeos. Vamos lá, vamos falar sobre relacionamentos, um assunto que muitas pessoas adoram e que sempre deixa com aquela questão, com aquela reflexãozinha pra gente pensar: será que isso faz sentido? Será que isso tá certo no meu relacionamento? Vamos lá para os 5 conselhos. Conselho número 1: perceba o seu valor. Você precisa buscar entender que você tem valor e que você é uma pessoa, uma mulher de valor. Quando você compreende quais são os seus valores, quando você busca se compreender melhor, a sua autoestima aumenta. E você entendendo quem você é, você não deixa que pessoas, né, estamos falando aqui num relacionamento amoroso, você não vai deixar que o seu parceiro fique te diminuindo. Então, é muito importante você perceber o seu valor para você buscar escolher um parceiro que seja bacana para você. Quando você percebe seu valor, você tanto busca alguém legal para estar do seu lado, que não vai ficar te diminuindo, mas caso você tenha alguém assim, você vai conseguir ter a percepção para conversar com essa pessoa, para falar: olha, quando você diz isso, eu me sinto de tal maneira. Isso já aconteceu comigo. E eu demorei um pouco, porque eu estava numa fase que a minha autoestima estava baixa. Mas quando eu tive coragem, porque a gente precisa ter coragem, quando você não está muito bem, você precisa ter muita coragem para pegar e falar. Então, quando eu tive coragem para pegar e falar o que eu sentia, de quando você diz tal coisa, quando você me compara com tal pessoa, eu me sinto assim. Muitas vezes vai ser difícil, mas você vai ter que falar. E aí você vai conseguir perceber que tipo de atitude ela vai ter. Se ela vai te tratar bem ao compreender como você se sente ou não, ou se a pessoa vai continuar tendo as mesmas atitudes. Estamos falando de uma pessoa que está aí crescendo também, assim como você, está se desenvolvendo aí assim como você. Então, às vezes a gente vai precisar falar uma, duas vezes, três vezes, mas quando começa a passar do ponto, é preciso a gente perceber qual é o limite, sabe? E qual é o nosso limite para aguentar determinadas ações também, para aguentar determinadas coisas que a gente vai recebendo. Então, perceba até onde faz sentido. Aguentar, gente, não é deixar extrapolar. Ai, meu Deus, eu estou sendo paciente, paciente, paciente. Daqui a pouco você já tá aí com baixa autoestima de novo, já tá se sentindo mal. Não deixa chegar nesse ponto. Deixa chegar no ponto até você perceber, enquanto você tá inteira, entendeu? Você fala assim: não, eu estou bem comigo mesma, eu vou conversar uma vez, ok. Eu vou conversar duas, ok. A terceira não tá dando, aí vocês precisam ter um outro tipo de conversa. Esse é o primeiro conselho que eu acho extremamente importante. Eu tive que fazer, nessa época, eu tive que fazer bastante terapia. Eu fiz psicóloga com algumas psicólogas para que eu conseguisse arranjar essa coragem e entender o que estava acontecendo no meu relacionamento na época, para que eu me sentisse tão mal, para que eu me sentisse tão com a autoestima tão baixa, né, tão insegura no relacionamento, tá? Então, é importante a gente perceber esses pontos. E fora o relacionamento, trabalhe sempre a sua autoestima, trabalhe sempre a sua segurança. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, a base do meu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu sou pós-graduada em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, e a base do meu trabalho, além de ser terapeuta floral, enfim, a base do meu trabalho é a autocompaixão, porque é realmente você olhar para dentro, é você conseguir se perceber de uma maneira diferente, se perceber com compaixão, com amor, tá? Então, sempre busque trabalhar esse amor próprio. Conselho número 2: se manter observadora e agir quando preciso. Eu me considero uma pessoa muito observadora desde nova, desde quando eu comecei aí com o processo de autoconhecimento. Então, eu sempre fui uma pessoa que mais observava do que falava em determinados momentos.
E ser uma pessoa observadora é muito bom, porque a gente aprende muito nesse meio tempo. Num relacionamento, é legal a gente observar quem a gente quer do nosso lado. Perceber se aquela pessoa faz sentido para você ou não. E ter as ações necessárias para isso, né? Então, ter as ações necessárias seriam o quê? É como eu falei no primeiro conselho, né? Ter uma conversa, que às vezes seja uma conversa necessária. Perceber, às vezes, que talvez você não esteja agindo de um jeito legal, talvez você precise mudar um pouquinho a sua maneira de agir com a pessoa que você ama, né? Com seu namorado, seu marido, enfim, seja quem for. Então, ser observadora e tomar as ações que você sinta que são necessárias, tanto para o seu lado quanto para o outro lado, né? Caso seja uma conversa, caso seja algo que não esteja aí muito legal no seu relacionamento. Este terceiro conselho, se você é de fato aí do meu público, você vai compreender perfeitamente. Não ter medo de desagradar. Gente, eu sei como é difícil você ter medo de desagradar. Você precisar falar algo, você vê que algo não tá bom, você percebe que algo está errado ali e você não consegue falar, porque você tem medo de desagradar a outra pessoa. Você tem medo de falar aquilo que você precisa, ou de falar algo que é da sua necessidade pessoal, ou de falar algo que seja da necessidade para o seu relacionamento. Então não tenha medo de desagradar. Você nunca estará agradando 100% uma pessoa. Se você está com alguém que a pessoa quer que você a agrade 100%, ou seja, que você seja simplesmente uma boneca da qual age e reage da maneira que ele acha interessante, da maneira que só é bom para ele, busca refletir um pouco mais sobre o seu relacionamento. Porque nem tudo vai ser mil flores, né? Nem tudo vai ser somente sobre agradar o outro. Eu não tô falando aqui para você ficar desagradando. Ah, vou buscar maneiras para desagradar. Não, bem diferente disso. É simplesmente você não ter medo de ser quem você é. Você não ter medo de falar se gostou ou não de algo. Falar o que você acha certo ou não dentro de um relacionamento. Imagina assim, você tá começando um relacionamento agora e daqui a pouco vocês vão morar juntos, vocês vão casar, vão ter filhos. Como é que vai ser organizada as coisas da casa? Como que vai ser organizada a educação dos seus filhos se você não consegue emitir sua opinião? Se você acha que a sua opinião está sempre errada, porque de alguma forma isso é demonstrado. Então, não tenha medo de desagradar. Essa é uma das maneiras que você conhece quem é a pessoa que você está se relacionando. Quarto conselho: respirar fundo para tomar atitudes assertivas. Quando a gente vai falar, emitir uma opinião, quando a gente vai conversar, se comunicar com o outro, que num relacionamento precisa ter comunicação, a gente precisa pensar como que a gente vai falar. Porque muitas vezes a gente acaba tendo atitudes imaturas. Então, no momento de você conversar, no momento de você tomar atitudes, tomar certas decisões, refletir se está sendo de forma assertiva ou não. Se a consequência que aquilo vai gerar vai fazer sentido para o que você deseja. Porque todas as decisões que a gente toma geram certas consequências, mesmo que pequenas, e essas consequências pequenas somadas pode levar a um determinado lugar da qual não é o que você quer. Então, busque sempre refletir para tomar atitudes assertivas. Além disso, gente, quando a gente fala sobre comunicação, é importante a gente entender o que de fato precisa ser comunicado. Porque muitas vezes haverão coisas que não precisam ser comunicadas. E você pode resolver com você mesmo. Às vezes é uma coisa que tem a ver só com você. Você vai resolver ali rapidamente, vai passar e pronto, acabou. E tem coisas que vão precisar ser comunicadas, né? Então, já pensou se a gente sai falando para todo mundo tudo que a gente pensa?
É por isso que a gente pensa, a gente reflete antes para falar de uma forma mais assertiva, tá? Isso é algo que eu treino bastante na minha mentoria. Então é bem legal, porque a gente consegue entender um pouco mais a fundo o que de fato está acontecendo para que a comunicação seja aí mais assertiva, seja onde você estiver, seja num relacionamento, no trabalho, na sua família. Comunicação assertiva é treino, não é da noite para o dia, não é só refletir e fazer. A reflexão, ela faz parte do processo. Muitas vezes você vai ter que pegar um caderno e escrever o que você precisa falar, dependendo da situação que você está passando, dependendo dos medos que você tem aí dentro. Então você vai, e às vezes você vai conversar com pessoas fáceis, às vezes você vai conversar com pessoas difíceis, né? Então, às vezes você vai ter que escrever. Então pode ser que seja necessário escrever toda a situação, escrever o que você deseja falar para compreender. Ou então fazer uma terapia, ou então fazer a minha mentoria, que a gente conversa sobre isso também e traça os planos aí necessários para que você consiga melhorando as áreas da sua vida. Quinto e último conselho, prestar atenção nos seus desejos. Nós temos sensações no nosso corpo que ou vai atrair a pessoa que a gente deseja, a pessoa que a gente quer permanecer junto, ou vai repelir. E quando você tá num estado apaixonada e você quer aquela pessoa, você sente que você deseja aquela pessoa, mas algumas coisas parecem que te repelem. Então, você quer estar junto com a pessoa, olha que louco. Você quer estar junto com a pessoa, porém, estar com essa pessoa faz com que você não deseja determinadas coisas. Então, por exemplo, na hora que você for beijar essa pessoa, parece que algo repele. Preste atenção quando você estiver com essa sensação. Preste atenção nas suas sensações do corpo, porque as suas sensações do corpo diz muito. Às vezes a sua cabeça, ela tá ali. Não, eu quero essa pessoa, eu quero estar com essa pessoa, eu tô apaixonada. Essa pessoa é ideal, mas o seu corpo, ele tá dizendo, não é. O seu corpo diz, tem algo errado aqui. Então, você perceber, normalmente, gente, né, comigo isso aconteceu quando as atitudes do outro não estavam mais condizentes com os meus valores. Então, essa pessoa, ela andava tendo algumas atitudes das quais eu não achava legal, das quais eu não achava boas, né, para um relacionamento. Então, é importante a gente perceber. Isso começou a me a repelir, até essa sensação de, pô, eu quero estar com você, mas tem coisa que não tá bom aqui. Isso tá me afastando de você. E aí eu comecei a sentir cada vez mais esse afastamento, cada vez mais esse afastamento. Então, a gente precisa buscar compreender, alinhar a nossa mente com o nosso coração, né, com o nosso corpo, com as nossas sensações, para perceber o que está fazendo sentido ali e o que não está mais. É como eu falei, vai ter momentos que você vai conversar e vai ser resolvido. Mas dependendo da situação, pode ser que esteja sendo algo ruim para você, até mesmo tóxico, né? É uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas é uma realidade. É uma coisa que às vezes pode acabar acontecendo. Você já está, às vezes, num relacionamento no qual você está se sentindo insegura pelas atitudes que outra pessoa vem tendo. Você busca algo legal, só que a maneira que o outro age com você, em questão, às vezes, de te comparar com outras pessoas, de se você é, sei lá, rosa, ele quer azul, se você tem determinado trabalho, ele acha que você deveria ter outro, se você é alta, ele acha que você devia ser um pouco mais baixa, enfim. Aí você fica mais baixa, ele quer que você seja alta. É uma pessoa que não sabe o que quer. A gente precisa tomar cuidado com quem a gente se relaciona e com o que a gente permite os outros falarem de nós, com o que a gente permite ultrapassarem os nossos limites. Então perceba isso, porque pode te ferir muito e pode
acabar machucando muito essa sua parte aí da autoestima, da autocompaixão, do amor próprio. Então trabalhe isso muito bem em você para que você consiga tomar decisões das quais estão alinhadas com aquilo que você é, com aquilo que você deseja para sua vida. A pessoa perfeita, pode ser que ela chegue para você, né? Não vou falar que não. Mas assim, você estar com alguém é muito questão de alinhamento, é muito questão de conversa, de observar, de compreender, de saber se é ou não é, né? Se aquilo faz sentido ou não faz. Então, tudo, uma relação, ela é construída, ela tem que ser trabalhada. E aí, nesse dia a dia, é que você vai percebendo quem é a pessoa que está do seu lado. Então, esses são os conselhos que eu acabei aí passando por eles na prática e que eu gostaria muito, né, que eu quis muito passar aqui para vocês também, para que vocês não sofram determinadas coisas no relacionamento de vocês. Para que vocês consigam aí ter um relacionamento legal, talvez buscar, caso você não tenha não esteja num relacionamento, para que você, na hora de entrar em um, perceber quem é a pessoa que você está se apaixonando, se está fazendo sentido, se ela tem valores parecidos com os seus, e que você seja muito feliz aí no seu relacionamento hoje ou no seu futuro relacionamento. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui. Para mim é muito importante que vocês deixem o like, que vocês compartilhem com mais pessoas. Eu tô fazendo vídeo aqui todos os dias, então antes de eu fazer 30 anos, é claro que a minha meta é ter mais pessoas assistindo os vídeos, porque eu realmente trago vídeos os quais eu desejo muito que vocês consigam ter uma vida melhor, ter uma vida mais leve, mais gostosa, mais saudável aí para vocês. Hoje a gente tem milhares de pessoas sofrendo com ansiedade, sofrendo com diversos sintomas aí. Então, eu acredito muito que esse conteúdo seja necessário. Eu sou uma pessoa que eu já sofri muito por ansiedade, por conta da ansiedade. Então, eu aprendi, eu fui compreender sobre o assunto, fui compreender sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, e agora eu trago aqui para vocês. Então, vamos compartilhar esses conteúdos que tem por aqui, esses vídeos. E já se inscreva aqui no canal e te espero amanhã com mais vídeos por aqui. Beijos!